Tudo bem, meus amigos? Alexandre Magrini por aqui para mais um vídeo para você. E hoje eu quero falar com você sobre mudança de mentalidade, mudança de paradigmas, o porquê é que fazemos o que fazemos e o porquê é que muitas vezes deixamos de fazer, ou melhor, na maioria dos casos deixamos de fazer aquilo que dizemos a nós mesmos que iremos fazer. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando a respeito disso e conforme vai avançando o tempo, o nosso estudo e a experiência que vamos adquirindo com o passar do tempo, vamos tirando novas conclusões, novos aprendizados, então eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho um vídeo mais antigo aqui no canal, agora eu não me lembro qual é o nome, mas está entre os primeiros vídeos do canal. Se eu achar aqui, eu coloco o link para você na descrição, aonde eu falo sobre padrões comportamentais, porque é que as nossas ações, volta e meia, em 95% do tempo, são sempre as mesmas ações. Como isso, como exemplo disso, eu quero trazer para você uma passagem do livro Os Segredos da Mente Milionária, onde o escritor T. Harv Eker, ele fala de algumas experiências vivenciadas por ele mesmo. E uma dessas experiências, você vai entender o porquê que você age como age, porque não age como diz que vai agir. Uma dessas experiências, ele conta que estava à noite na cozinha de sua casa com sua esposa, observando, conversando enquanto a esposa preparava o jantar. E em dado momento, ele percebeu que sua esposa cortava as duas pontas do pernil antes de colocá-lo na panela para cozinhar. E ele perguntou à esposa: por que é que você corta as duas pontas do pernil? E a esposa respondeu a ele: porque era dessa forma que a minha mãe fazia. T. Harv Eker, naquela altura, pelo que consta no livro, já era um homem bem-sucedido, caminhando cada vez mais para o sucesso, já tinha uma outra visão de mundo, de realidade, já entendia como criar a riqueza que desejava. Então, ele conversando com a esposa, eles decidiram ligar para a mãe dela, para a sogra dele, para perguntar o porquê é que ela cortava as duas pontas do pernil antes de prepará-lo na panela. E ao ligar para a sogra respondeu: porque era assim que a minha mãe fazia. Não demoradamente, a avó da esposa se encontrava viva naquele momento. Eles decidiram ligar para a avó da esposa para perguntar o porquê é que ela fazia o pernil dessa forma. Então eles ligaram: vovó, por que é que a senhora cortava as duas pontas do pernil antes de prepará-la? E a resposta da avó foi a seguinte: porque minha panela era pequena. Mas o que isso quer dizer, Alexandre? O que isso tem a ver com programação mental? Isso tem a ver com programação mental o seguinte: muitas de nossas ideias, para falar a verdade, 95% das nossas informações, das nossas ideias que estão gravadas no nosso subconsciente, que formam a nossa programação mental, a nossa forma de agir, de sentir, de caminhar, de conduzir a vida, não são nossas ideias. São ideias que foram herdadas por nós, de nossos pais, de nossos tios, de nossos amigos, de pessoas próximas, de outros familiares. Se você duvida, eu te faço uma pergunta. Talvez não tenha acontecido na sua família, mas aconteceu na minha, aconteceu na família de várias outras pessoas, e talvez você conheça alguém que tenha passado por isso, por essa experiência familiar. Talvez seja você também uma dessas pessoas. Quantas pessoas você conhece que na família tiveram 2, 3, 4 casamentos que não tiveram andamento, que se findaram por quaisquer razões? E as pessoas sempre diziam: casamento é uma coisa ruim, não vale a pena casar. Olha, toma cuidado, casamento é prejuízo, casamento só dá dor de cabeça. Se você passou por isso, provavelmente, por mais que hoje você tente ser uma pessoa bem-sucedida no seu relacionamento, você em alguns momentos se encontra com uma certa dificuldade de manter um bom relacionamento com seu cônjuge. Por quê? Conscientemente, você sempre disse: quando eu me casar, não será assim, será diferente. Eu serei bem-sucedido, meu casamento será um mar de rosas. Mas na prática, o que impera é a programação mental do seu subconsciente,
que diz o tempo todo que casamento não presta, que casamento não vale a pena, que é prejuízo, e inconscientemente, paralelo a isso, você executa, ou seu cônjuge executa ações que confirmam essa realidade. E mais o seu subconsciente vai ganhando mais força e vai jogando para o consciente que tudo aquilo que você pensava sobre casamento, tudo aquilo que sua mãe dizia, que sua avó dizia, que o seu avô dizia, que a sua tia dizia, eram verdades. E muitas vezes você se separa, você vive uma vida amargurada, infeliz, não consegue encontrar esse complemento de felicidade em um relacionamento conjugal, por conta de uma programação que você nem ao menos se dá conta de que está na sua mente. E a menos que você limpe isso, você vai se relacionar com uma pessoa, não vai dar certo, vai se relacionar com outra pessoa, não vai dar certo, vai se relacionar com outra, não vai dar certo. Por quê? Porque você é uma pessoa ruim? Não. Porque a pessoa que você escolheu é uma pessoa ruim? Não. Mas porque você atrai pessoas que confirmam essa realidade de que o matrimônio não é para você e não vale a pena ser vivido. Ao contrário do que realmente é, que é algo sagrado, é a construção de uma nova família, é a continuação da sua linhagem, da sua geração, você deixa de viver por causa de pensamentos enraizados no seu subconsciente que nem sequer são seus. São ideias herdadas de outras pessoas que disseram que esse era o jeito correto de viver. Assim como no exemplo de T. Harv Eker. Naquela altura da vida, já provavelmente aí com o seu império milionário crescendo cada vez mais, ele provavelmente em sua casa possuía utensílios, panelas aí que caberiam confortavelmente aquela carne, aquele pernil para que fosse preparado para o jantar. Mas porque a esposa viu a mãe cortando as pontas do pernil, a sogra viu a avó cortando as pontas do pernil, toda uma geração cresceu fazendo isso simplesmente por não questionar. E quantas vezes nós olhamos para situações familiares, para comportamentos familiares do pai, da mãe, do tio, da tia, do avô, da avó, e não questionamos. Vivemos no piloto automático, gravando aquelas informações na mente subconsciente e dando prosseguimento àquilo, mesmo que aquilo nos faça mal e dificulte a nossa vida, mas simplesmente porque achamos que aquela é a verdade. Em outros momentos, aquilo que escutamos dos nossos pais: olha, meu filho, quando você falava com seu pai quando era criança, não, papai, fica em casa, não vai não. Não, papai tem que sair para trabalhar. Você está pensando que a vida é fácil? Tem que lutar, tem que ralar, tem que sofrer. E você cresceu acreditando que ganhar dinheiro é difícil, que grandes quantias não é para você, que só pessoas gananciosas possuem muito dinheiro porque roubam dos outros. E você nunca se permitiu explorar novos horizontes, abrir novas portas, abraçar novas oportunidades de crescer financeiramente, profissionalmente, de ser até mesmo seu próprio patrão, porque você ouviu do seu pai a vida inteira que dinheiro era difícil, que gente gananciosa que tem dinheiro. Assim como você não tem um casamento às vezes estável, feliz, que só evolui, que só cresce porque ouviu de seus pais que casamento é uma coisa prejudicial, que não vale a pena, que é desperdício, que é prejuízo. Da mesma forma, quando você escuta essas palavras aqui no meu canal ou em outros canais ou lê em algum livro de desenvolvimento pessoal, muitas pessoas tendem a se desesperar e, como resistência, mostram o deboche ou vem até nos comentários aqui abaixo demonstrando sua raiva, sua fúria, sua frustração, mas isso nada mais é do que uma forma do subconsciente de te proteger a fim de não querer que a programação mental já existente, que ele está acostumado, saia dele para que uma nova programação entre, te levando a novos patamares, te levando a um novo nível de conhecimento. Nada vai mudar nem na minha nem na sua vida, a não ser que você e eu mudemos a programação existente. Eu não me lembro agora se eu li isso em algum lugar ou se eu vi em algum filme, que alguém perguntou como derrotar nossos demônios, e a resposta da outra pessoa foi o seguinte: não se derrota os demônios, você tem que se colocar acima deles. E isso é interessante. Você não destrói uma velha programação brigando com ela, confrontando ela. Não, porque eu vou vencer, porque eu vou sim. Não, você não discute consigo mesmo. Você simplesmente identifica o pensamento e o substitui conscientemente por um pensamento que mais lhe agrada. E como é que você faz isso? Olhando na direção da realidade que você deseja viver,
sendo grato por já estar experienciando essa realidade, ainda que ela não se faça presente aqui. E você tem que fazer isso todos os dias, é uma prática diária. Você só muda uma programação quando você pratica outra programação diariamente. Não se fixa na sua mente de uma hora para outra. Você vem há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos destruindo a sua mente com a velha programação sem se dar conta, adormecido, que agora que você tem esse salto na consciência e descobre que é possível mudar a sua realidade através do que você pensa, sente, porque pensamento gera sentimento e sentimento gera ação, e a ação, por consequência, gera resultado, você não vai mudar isso de uma hora para outra. Você vai ter que se firmar todos os dias pensando diferente, agindo diferente, buscando sentir diferente. Mas como é que eu vou identificar o sentimento que me faz mal? É bem simples. Preste atenção aos detalhes. O que você está pensando neste momento? Te deixa desconfortável, te deixa furioso, te deixa com vontade de culpar alguém, ou te gera empatia, alegria, abundância, força, autovalorização? Quando eu falo essas palavras aqui para você, qual é a sua vontade? De vir aqui nos comentários, agradecer pelo vídeo, pelo conteúdo que está sendo dividido aqui com você, ou a sua vontade é vir aqui me xingar, dizer um monte de coisas, fazer algum tipo de crítica? Sejais transformados pela renovação de vossas mentes, está em Romanos, na Bíblia. E quando o apóstolo Paulo fala isso, ele se refere à mente não como o coração como um todo. Ele se refere dessa forma, centro do pensamento, da informação e da palavra. O que é que você tem cultivado? O que é que você tem preenchido? Qual programação você tem executado até aqui? São suas informações? São suas decisões? Ou você tem apenas rodado a fita no piloto automático com a programação mental que colocaram em você? Seu pai, sua mãe não colocaram essa programação em você de falta, de desperdício, de desespero, de escassez por maldade. Eles aprenderam assim. Eles não se dão conta e não se deram conta de que a realidade é mudada através do nosso pensamento. Eles não sabiam disso. Por isso criaram você da forma como foram criados. É a repetição que passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto. Então, eu pergunto a você, você tem sido quem você nasceu para ser, exercido o seu poder de consciência para mudar a sua realidade da forma como deseja? Ou você tem sido quem disseram que você tinha que ser? Ou você tem exercido aquilo que disseram que você tinha que exercer? Quantas pessoas frustradas, que são péssimos profissionais hoje na área em que trabalham, não porque não sabem desempenhar aquela função, mas estão ali frustrados, forçados, porque queriam fazer outra coisa, mas estão fazendo aquilo ali porque o pai disse que tinha que ser assim, a mãe disse que tinha que ser assim. Pessoas que estão vivendo em função dos outros, do sonho dos outros, esquecendo-se de si mesmos a cada dia, realizando menos suas vontades e mais a vontade alheia. Então eu pergunto, você tem sido quem nasceu para ser ou tem sido quem dá para ser? Quem disseram que você tinha que ser? Você tem sido até aqui o fruto das crenças de alguém. Você não acha que já é hora de você despertar, começar a se informar, buscar o autoconhecimento a fim de trabalhar em si mesmo para criar a sua realidade da forma como sonha em vivê-la? Assumindo em primeira pessoa para si mesmo que já é real, que você é digno e merecedor? Se você não buscar reprogramar a sua mente, se você não buscar trabalhar em si mesmo, nada vai mudar. A programação vai continuar se repetindo como sempre se repetiu, de novo, porque é confortável para ela. É confortável, teu subconsciente, teu corpo já está acostumado a esse padrão. E mudar de padrão gera desconforto, gera caos, gera medo. O corpo vai jogar em você, o teu subconsciente vai gerar em você toda a emoção negativa possível para tentar te impedir de dar um passo para mudar a si mesmo. Mas se você tem a consciência de que é apenas no desconforto que se cresce, você vai para cima, você vai fazer acontecer, você vai deixar de lado a crítica, até porque se você não está sendo criticado, você não está fazendo nada, você está sendo só mais um na média, só mais um igual a todos, só mais um recebendo tapinha nas costas.
Eu fico feliz quando nos meus vídeos alguém vem e fala um comentário negativo, porque eu entendo que aquilo é o que a pessoa tem a oferecer, eu entendo que eu estou fazendo algo capaz de gerar transformação em mim mesmo e nas pessoas com quem eu compartilho. E que por isso o outro fica frustrado, mas é o tempo dele, uma hora ele vai despertar. Foi assim comigo também, quando eu ouvia essas coisas que eu trago para você hoje. Num passado não tão distante, eu abominava isso, eu desprezava, eu ridicularizava. E só depois que eu comecei a tomar consciência, a passar por dores que eu não gostaria de passar, mas embora eram necessárias, eu pude abrir a minha mente, eu pude começar a crescer, a me desenvolver. Se você falasse comigo há 7 anos atrás esses assuntos que nós estamos conversando aqui agora, que eu venho dividindo com você, nós iríamos sair no braço. De tão animalesco que era a minha mente, era um estado adormecido. Mas o despertar ele chega para quem o busca, para quem o aceita, apesar do desconforto que ele traz. E uma vez aceito esse desconforto, e você passa pelos processos que tem que passar diariamente, você vai se tornando cada vez melhor, mudando a si mesmo e ajudando outras pessoas que desejam a mudança a se transformarem também. Não seja quem disseram que você tinha que ser, seja quem você nasceu para ser. Um ser iluminado, um ser abençoado. Você veio aqui para aprender, para progredir, para dividir, para cooperar, para receber o melhor dessa vida, hoje, amanhã e sempre. Tá bem? Se você sonha em despertar a sua consciência, em entender mais como as coisas funcionam, aqui abaixo na descrição desse vídeo está um link para você adquirir o livro best-seller que já impactou mais de 1 milhão de vidas no Brasil, do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Estude esse livro, estude, leia com atenção, estude, questione, busque o entendimento. E eu garanto, se você estudar, em meses, daqui a 1 ano ou em alguns meses, você vai voltar aqui nos comentários desse vídeo e me contar como a sua vida tem se transformado. E eu vou aplaudir o seu sucesso, assim como o universo, que só está aqui para te abençoar. Tá bem? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, clique em curtir, deixe aqui abaixo os comentários do que você achou, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal se não é inscrito. Se é meu inscrito, muito obrigado pela sua visualização, pela sua audiência e por todo o seu apoio aqui no canal durante todo esse tempo, tá bem? Um forte abraço, te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.